Vamos lá. O Papa então diz assim: a educação sexual deveria incluir também o respeito e a valorização da diferença, que mostra a cada um a possibilidade de superar o confinamento nos próprios limites para se abrir à aceitação do outro. Então veja só, dentre os temas que devem envolver a educação sexual, o Papa diz assim, vamos incluir dentro desses temas o respeito e a valorização da diferença. Com certeza, é um tema fundamental. Se eu não sei respeitar o outro na sua sexualidade, se eu não sei respeitar valorizar as diferenças, eu não estou me educando verdadeiramente para uma sexualidade madura. Vamos falar aqui sobre o tema homem e mulher. Eu preciso aprender e saber que a mulher tem características diferentes do homem e precisa ser respeitada. E que o homem tem características diferentes da mulher que também precisam ser valorizadas e respeitadas. A diferença de cada um precisa ser respeitada e valorizada. Bem como, e um tema bastante delicado, quando existem outras opções que, por mais que como igreja nós não concordemos, vamos falar aqui diretamente da questão do homossexualismo ou outras chamadas tendências dentro da diversidade sexual, que nós podemos muito bem não aceitar, mas devemos respeitar e também valorizarmos a diferença. O fato de eu não concordar não significa que eu vou agir com desrespeito e que vou agir de forma agressiva. Até porque, se existe algum tipo de manifestação além do normal da minha parte, provavelmente é porque existe nessa pessoa algum problema mal resolvido. Se eu ajo com agressividade contra homossexuais, ou seja lá quem for, é porque a minha sexualidade não está bem resolvida. O que é esta agressividade? O que significa este grande preconceito? É porque existe alguma coisa em mim que precisa ser trabalhada. E aí eu fico projetando nos outros esta fúria, este ódio, essa agressividade. Então isso não demonstra maturidade na própria sexualidade. Quando existem dúvidas da própria sexualidade, existe uma forte, e eu não consigo assumir essa realidade, existe uma grande agressividade contra outras pessoas. Cuidado com o moralismo, porque muitas vezes o moralismo esconde a nossa imoralidade. Quantos que não conseguem conviver com o diferente? Por quê? Porque a diferença está dentro da própria pessoa. Então, vamos nos cuidar. Muito moralismo demonstra que existe algo não trabalhado aí dentro. O Papa continua dizendo: para além de compreensíveis dificuldades que cada um possa viver, é preciso ajudar a aceitar o seu corpo como foi criado. Porque uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se em uma lógica, por vezes sutil, de domínio sobre a criação. Então veja, algo interessante aqui que o Papa coloca, que é também super polêmico para os dias de hoje: ajudar a aceitar o seu próprio corpo como foi criado. Deus nos fez, e nos fez com amor e com carinho. Como agora aceitar esta realidade que Deus me deu, do meu corpo, da minha afetividade, da minha sexualidade? E quantas lutas interiores, quantas lutas até mesmo do meu psicológico para tentar mudar aquilo que não se deve mexer. Então, como aceitar esta obra criada por Deus? E aí o Papa ainda diz, olha, quando eu tento transformar o meu próprio corpo, eu estou, na verdade, mexendo na própria criação, do modo como Deus fez as coisas. Também é necessário, diz o Papa, ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro que é diferente. Então, como eu trabalho a minha feminilidade
ou a minha masculinidade, algo que é próprio, que é característico de cada um, e que muitas vezes acabamos fugindo, negando, não aceitando. Eu preciso reconhecer a mim mesmo, para também poder ir ao encontro do outro. Se eu não trabalho essas questões em mim, vamos aqui dizer, né, uma pessoa que ela não se aceita enquanto feminino ou enquanto masculino, mas ela não entende o porquê desta não aceitação, que possivelmente tem alguns traumas, tem algumas questões familiares, de formação, de cultura, que foram mal trabalhadas ou que foram trabalhadas de uma forma diferente, e que cada um precisa buscar, conhecer e entender para poder se amar. Assim diz o Papa, é possível aceitar com alegria o dom específico do outro ou da outra, obra de Deus Criador, e enriquecer-se mutuamente. Quando eu me aceito com alegria, eu então sou capaz de acolher o outro. Machismo e feminismo, todo ismo é prejudicial. Quando nós falamos, né? Porque puxa para um lado, puxa para o outro. Os ismos, fanatismo, fundamentalismo, tudo, moralismo, tudo que termina com ismo tem a sua carga de negatividade. Por quê? Porque são os extremos. Viver a masculinidade não significa que eu vou viver ser o homem machista ou agressivo porque faz parte da minha cultura. Não, viver o homem. Outra questão, né? Nós vamos ainda falar sobre. Às vezes a questão, por exemplo, né? Eu não posso mexer com a louça porque isso é coisa de mulher. Eu não posso isso porque cuidar da casa é coisa de mulher. Isso vai ferir a tua masculinidade? Então você não tem uma masculinidade muito bem constituída. Tá uma masculinidade meio frouxa aí, né? Agora, se eu tenho, se eu aceito a minha masculinidade, a minha feminilidade, eu não preciso me preocupar, porque não vai ser usar uma camiseta cor-de-rosa que vai me deixar de ser homem. Agora, se eu tenho medo de usar uma camiseta cor-de-rosa por causa disso, aí tem alguma coisa errada, né? Vamos em frente. O Papa ainda continua dizendo: só perdendo o medo à diferença é que uma pessoa pode chegar a libertar-se da imanência do próprio ser e do êxtase por si mesmo. A educação sexual deve ajudar a aceitar o próprio corpo, de modo que a pessoa não pretenda cancelar a diferença sexual porque já não sabe confrontar-se com ela. Então, algo que é interessante, tudo bem, vamos respeitar o fato de a pessoa se identificar, né, como as próprias pessoas dizem, como homossexual. Mas a pessoa que está se apresentando dessa forma, dizendo eu sou isso, precisa entender na sua vida e na sua história o que a levou a pensar e a viver deste modo. Não estou dizendo que é escolha, simplesmente. E não estou dizendo que seja algo da genética ou algo determinado. Não. Mas eu preciso me reconhecer dentro da minha história, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto criança, enquanto adolescente, tudo que foi acontecendo à minha volta, para que justamente eu possa entender as minhas escolhas, entender a minha realidade. Padre, não foi escolha. Em determinado momento, alguma coisa foi escolha, sim. O fato de eu dizer eu vou sair do armário, eu vou continuar no armário, é uma escolha. O fato de eu dizer não, eu vou encarar o mundo e brigar por essa causa, é uma escolha. Então existem escolhas, por mais que talvez não seja uma escolha absoluta, de algumas coisas eu posso escolher. Eu posso não ter escolhido ter nascido homem ou mulher, mas como eu vou viver essa masculinidade e essa feminilidade é uma escolha minha. Claro,
para nós cristãos, guiados pela doutrina da Igreja e também pela Sagrada Escritura.